So Certo. eu não consigo manipular aqui, né? Não, não, mas aí eu passo para você. Bom, Ah, ok. sem problema. Tá bem. Bem, Eu, eu eu vou vou. falar, eu vou falar sempre. Provavelmente eu vou me esquecer e vou falar em inglês, ok? Desculpa, Sem Santiago. problema. Mas Tá. eu já percebi que seu inglês é ótimo. So it's Uhum. fantastic. Ok. Você é amigo do Davi? Sim, sim. Ah, ok. Eu adoro o Davi, nós somos amigos de longa data. Certo. Bem, vamos começar então, tá? Vou Yes. começar a apresentação. Bem, hoje é Mackenzistas novamente, em outra palestra da Semana Internacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Temos o prazer de receber o professor Danilo Conte, professor do MLC, para a palestra A Importância do Estudo Linguístico para a Preparação da Mobilidade. Então, só lembrando novamente que esta palestra está sendo gravada, ela vai ser publicada em nosso canal do International Affairs e que a presença será computada mediante formulário, que vai ser compartilhado no final da palestra, e também que vocês devem colocar aí no chat o TIA e o nome completo para a gente poder computar e emitir as declarações, tá? Então você tem que preencher o formulário e colocar o nome e o TIA no chat. Bem, sem mais delongas, professor Danilo, Ok. eu te passo a palavra, tá certo? Seja muito Thank, bem-vindo. thank you so much, Santiago. Muito obrigado a todos. Talvez a gente pudesse ir para a primeira slide. Good. Quer que eu passe? Se você pode ir para o slide de abertura. Yeah, logo primeiro. Yes, exato. Só para ter um pouco de contexto para quem está nos assistindo. Muito boa tarde. Good afternoon, everybody. Eu já vou anunciar aqui que eu vou ficar entre o português e o inglês e, eventualmente, eu vou falar alguma coisa em alemão. Então, apertem os cintos. Em primeiro lugar, quero agradecer demais a COI. Quero agradecer à Universidade Mackenzie pelo convite, a professora Raquel Botelho pelo convite, minha coordenadora aqui no MLC, de onde eu falo nesse momento. Quero só ter certeza de que meu áudio está bom. Yes? Ok, excellent. Novamente, quero agradecer demais a COI, na pessoa do Santiago, que foi muito gentil, extremamente gentil, na verdade, de estar aqui com as loucuras de professor. e, e, novamente, agradeço o convite. O tema dessa sessão de hoje, para mim, é muito caro, porque, em primeiro lugar, eu venho de um contexto internacional. E nesse contexto internacional, a comunicação e a habilidade de comunicação que vai para frente, que faz os eventos acontecerem, sempre foi algo extremamente importante dentro da minha vida, dentro do meu contexto. Bem, aqui nessa primeira tela, vocês veem um pouquinho do meu repertório, de onde eu venho. Eu sou professor de 3 idiomas correntes, atualmente, já há algumas décadas, de 3 idiomas principais. Às vezes auxilio também em espanhol, em algumas outras línguas, mas o carro-chefe, as minhas línguas de domínio são as 3. Inglês, em primeiro lugar, que é a minha língua nativa. Eu venho de família inglesa, e depois o alemão, que é a minha língua afetiva. Por incrível que pareça, né, as pessoas nem sempre associam muito a Alemanha, ou a língua alemã, com algo exatamente afetivo. E, e também a língua portuguesa, que é a língua de minha mãe. Minha mãe carioca, meu pai inglês, assim como a metade da família. Muito bem. Além disso, eu sou professor há mais de 30 anos, ou seja, 3 décadas, nessa época de TikTok, Instagram, sempre, às vezes, muitas pessoas ficam com medo de revelar
a questão etária, mas eu tenho muita felicidade de estar nessa atuação profissional já há tanto tempo. Sou também examinador de língua inglesa, junto com a Universidade de Cambridge e também com o Conselho Britânico. Sou examinador da linha de exames do Main Street, que são os exames principais da Universidade de Cambridge, e também do exame IELTS. Além disso, sou examinador de alemão e examinador pontual de algumas áreas de comunicação específicas. Também sou consultor de educação e também mentor e tutor de desenvolvimento profissional para professores, além de communication coach. E quando eu escrevi communication coach, eu próprio fiquei com um pouco de preconceito, porque quando a gente vê a palavra coach, a gente tem uma impressão de que é Walter Mercado, né? Eu sou coach de pamonha. Como degustar a pamonha da melhor maneira. Mas a palavra coach, infelizmente, ela foi bastante deturpada no nosso mundo ocidental. Porém, é uma palavra que originalmente sempre nos ajudou muito, porque o coach é aquele que confere acolhimento, que confere mentoria, que confere ensino e que também é um facilitador. Então, eu gosto dessa palavra coach, apesar do estigma que ela alcançou nos últimos tempos. Só para dar um contexto, e quando eu sempre gosto muito de falar sobre contexto, porque em comunicação tudo é contexto. A minha grande área de formação é em linguística aplicada e também tenho formação em pedagogia. E quando a gente fala em educação, falar em contexto é algo essencial. A gente não consegue entender comunicação se a gente não se perguntar qual é o contexto daquela fala, qual é o contexto daquele texto. Anyways. No next, please, Santiago. No próximo slide, vocês veem a minha conexão aqui com a universidade. Eu sou professor do MLC, que é Mackenzie Language Center, coordenado pela nossa professora doutora Raquel Botelho. E vocês têm sempre aqui, eu deixei sempre o endereço de e-mail, porque ao longo da fala, vocês de repente podem ficar curiosos de conhecer o MLC, e eu espero que vocês venham até aqui, que vocês mandem e-mail, que vocês se comuniquem com a gente, porque o MLC tem uma gama imensa de cursos dos quais vocês podem escolher nesse caminho de internacionalização. Next, please. Good. Pois bem, como abertura da minha fala de hoje, especificamente, eu trouxe essa imagem e esse texto, a proficiência em língua estrangeira como uma ponte para a internacionalização da carreira. E eu escolhi essa imagem muito especificamente porque, se vocês observarem, o rio é um riacho, né, um córrego, a gente até poderia imaginar, e não existe uma distância tão grande assim de uma margem para outra. Porém, dependendo da profundidade desse rio, a pessoa pode se afogar, inclusive. Então, eu acho que essa imagem, ela traduz muito o que acontece na comunicação internacional, especialmente no nosso mundo contemporâneo. Por causa da internet, a nossa comunicação se tornou muito fácil, muito rápida e muito acessível. Por outro lado, o estabelecimento dessa ponte entre mim e vocês só está acontecendo de maneira plena porque nós estamos compartilhando o mesmo meio de compreensão, que é a língua portuguesa. Se eu estivesse falando em coreano, muito provavelmente essa ponte ou não existiria ou ela estaria com um grande buraco no meio.
E é justamente essa ponte o significado da língua inglesa. Aliás, das línguas estrangeiras em língua inglesa. Quando você aprende um outro idioma, você acaba construindo um caminho de comunicação, uma ponte de existência de você para com o outro lado. E esse outro lado, ele, no caso da língua inglesa especificamente, ele vai ser o mundo inteiro, com qualquer pessoa que fale também a língua inglesa. Então, muitas vezes, particularmente aqui no Brasil, existe uma ideia muito distante da função do idioma para a interação entre as pessoas aqui do Brasil com os outros países, outras pessoas ao redor do planeta. E, infelizmente, isso acontece e as pessoas não se dão conta de que esse é o primeiro elemento de partida para você existir fora do Brasil. Pois bem, aqui tem uma palavra que é muito importante: internacionalização. Hoje em dia, o mundo ficou muito pequeno, especialmente, em particular, por conta da internet. Então, uma consequência dos anos de Covid, dessa praga terrível que assolou o planeta, foi uma migração em massa e de uma outra hora para outra das pessoas para a comunicação online. E isso fez, se por um lado a gente teve essa tragédia da pandemia, por outro lado nós tivemos um backwash, que foi exatamente as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que é um país tão afastado do que está acontecendo no mundo, em termos práticos, as pessoas se deram conta de que, eu consigo me comunicar com alguém na Alemanha, eu consigo me comunicar, eu consigo fazer um amigo no Canadá, consigo me comunicar com a minha família que está lá no Japão, eu consigo encontrar um parente meu na Austrália. Então, isso acho que ampliou a noção de internacional para as pessoas no Brasil. Em particular, dentro das universidades, sempre ocorreu um caminho comunicativo, um caminho de troca muito grande, especialmente fomentado pelo fim da Segunda Guerra, quando os países precisavam formar alianças para evitar que o evento Segunda Guerra acontecesse novamente e também para fortalecer um dos lados. E aí a gente está falando do que aconteceu na Guerra Fria, que o planeta ficou dividido em dois grandes blocos. Pois bem, passado isso, veio uma fase da necessidade provocada pelo comércio, o comércio internacional, a partir do fim dos anos 60 e uma explosão nos anos 70, com uma forte nova industrialização no mundo, e isso fez com que contratos tivessem que ser fechados entre interpaíses, fez com que o trânsito, a mobilidade, que é outra palavra fundamental, né, que está também no nosso título da apresentação de hoje, que ela tivesse a primeira explosão, porque foi quando a capacidade de pegar um avião e ir para outro país se tornou algo mais corriqueiro nos anos 70. Então, as pessoas começaram a ganhar mobilidade e, com isso, a noção, a percepção da necessidade de se comunicar foi ampliada de maneira muito maciça em comparação ao que vinha no início do século XX. Pois bem, aqui a outra palavra extremamente importante é mobilidade. Hoje em dia, se a pessoa quiser quiser ser um profissional com relevância acadêmica, especialmente, muito, principalmente dependendo da área, se essa pessoa não tiver consciência de que a sua carreira ela pode ter um alcance global, essa pessoa vai perder muito em termos de possibilidades de exercer o seu conhecimento, de
praticar colocar seu conhecimento em prática. Então, essa palavra mobilidade é uma palavra extremamente importante nos dias de hoje e daqui para frente cada vez mais. Tanto a mobilidade física quanto a mobilidade virtual, que também é um novo conceito que está começando a ficar extremamente vital para as instituições e, em particular, para o meio acadêmico. Next, please. Como a nossa apresentação está sendo online, e eu amo o online, eu me dei a liberdade de colocar um pouco de textos nessa apresentação, tá bem? Então, vocês vão ver um pouco de texto e depois, se vocês quiserem ficar com essa apresentação para ler a informação nos textos, depois, com certeza, vocês podem entrar em contato com a COI e a COI pode disponibilizar esse material para vocês, ok? Good. So, então, a primeira ideia que nós temos aqui é sobre a internacionalização do ensino superior, que é influenciada pela globalização das economias e das sociedades. E esse é um processo que começou a acontecer a partir dos anos 60, em particular com um ganho de facilidade de viagens, né? De uma pessoa pegar um avião e ir para outro país e se tornar um professor convidado, se tornar um acadêmico convidado. Depois, esse ganho de mobilidade foi provocado pela uma motivação política, né? Como eu havia dito lá no final da Segunda Guerra, os países precisavam entrar em alianças, motivos econômicos, socioculturais e motivos acadêmicos. E aqui, já nos anos 60, a troca acadêmica internacional, ela começou a ficar muito forte. Excellent. Next, please. Good. Essa internacionalização, ela vai acontecer em diferentes contextos e em diferentes níveis. Então, nós pensamos no nível internacional, ou seja, dentro do seu país, a percepção, por exemplo, dentro da universidade, de que existe um pesquisador com uma linha de pesquisa que vai me auxiliar na minha linha de pesquisa, e aí eu vou entrar em contato com esse pesquisador, com o departamento naquela outra universidade de outro país. Também ela acontece de maneira setorial, por exemplo, de uma empresa, uma grande empresa que vai abrir uma filial, por exemplo, a BASF, que é uma empresa alemã, que abre filiais em outros países e precisa se comunicar com as pessoas que vão trabalhar nessas filiais e com a interação, né, o traslado de profissionais de um lugar para o outro. E também, de modo pontual, através das instituições, sejam as embaixadas, sejam os consulados, sejam as universidades. E sejam até mesmo sindicatos. Existe uma troca muito grande, por exemplo, entre sindicatos de um país para o outro, para compreender leis trabalhistas ou para compreender mudanças nos regimes laborais. Então, existe também essa troca que é particularmente interessante entre, por exemplo, os sindicatos, né? Hoje em dia, com a internet, essa troca se torna ainda maior. Excellent. Next, please. Vocês vão perceber também que alguns slides estão em inglês, e eu deixei em inglês de propósito, porque isso acaba dando um espetar em vocês, para que vocês, se vocês ainda não começaram a fazer um curso de inglês, ou se vocês ainda estão muito distantes da língua inglesa, para que vocês comecem a criar um pouco de interação com esse idioma e para que vocês percebam que é possível você se tornar, ganhar competência em língua inglesa, em qualquer língua, mas em particular em língua inglesa. Por exemplo, se você começa a ampliar o seu contato
com o idioma. E isso vale para qualquer idioma, né? Pois bem, aqui a gente está falando sobre a internacionalização do ensino superior. E nesse processo é preciso levar em conta aspectos globais, aspectos regionais daquela instituição, aspectos nacionais. E os aspectos que unem, que são comuns entre as instituições, e os aspectos que são diferentes, divergentes entre as instituições. Por exemplo, documentação. De repente, um processo de documentos, de entrega de documentos no Brasil é muito simples, e você vai para outro país, esse processo se torna muito burocrático, e vice-versa. Ou às vezes, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, se você vai fazer um curso em uma universidade de 1, 2 semanas, um mês, esse processo de documentação, ele costuma ser automático, super simples, sem qualquer burocracia. Se você vai fazer um curso de 1 semestre, aí a coisa muda um pouco, porque você tem que ver que tipo de visto você vai precisar, se naquele país o visto é exigido. Se esse processo vai demorar mais de 1 semestre, aí são outros requisitos que você vai precisar. E aqui entra nessas questões que são importantes quando você vai efetivamente construir o seu caminho de internacionalização. Good. Depois, é importante você levar em conta objetivos em comum, objetivos tanto de curto prazo, médio e longo prazos, em comum que o seu departamento, a sua linha de pesquisa vai ter com aquela instituição que você pleiteia, porque às vezes você quer fazer o Stanford University nos Estados Unidos, mas essa instituição não tem uma linha de pesquisa que dialoga de maneira fina com a sua linha de pesquisa. Ao passo que se você pega a Universidade de Quebec, pode ser exatamente a mesma linha de pesquisa dentro do mesmo contexto do que você está promovendo aqui na sua universidade, na sua instituição, por exemplo, aqui no Mackenzie. É também importante levar em conta aspecto de visibilidade e competitividade. E aqui é um elemento, é uma pedrinha no sapato, eu creio, e para os estudantes brasileiros. Porque quando a gente pensa em competitividade, a gente está lembrando que tem os nossos coleguinhas na Ásia. E esses coleguinhas, eles já estão falando inglês. Eles já estão escrevendo as tarefas de casa universitárias, acadêmicas, em inglês. E aqui no Brasil, via de regra, mesmo dentro das universidades, você escrever alguma coisa em língua inglesa é algo que passa bem longe da realidade da maioria esmagadora das pessoas. Uma coisa é você ler um texto na internet, outra coisa é você fazer uma roda de discussão dentro de um tema e escrever um relatório, escrever um abstract sobre aquilo e publicar depois. Então, percebem que o grau de demanda ele vai aumentando substancialmente e, na Ásia, eles estão há milênios de anos-luz à frente do Brasil, da academia brasileira. Isso faz com que as pessoas que egressam das universidades no Brasil já saiam em grande desvantagem competitiva internacional. Esse é um fato. Existe um dado que diz que cerca de 5% apenas da população brasileira fala a língua inglesa. Na verdade, essa quantidade de pessoas é menos de 1%. Porque quando a gente diz em falar a língua inglesa, em se comunicar em língua inglesa, a gente está falando em qual competência, em qual grau de complexidade. Se você chegar e conseguir viajar e dizer thank you, hello, nice to meet you, goodbye, você está falando inglês, efetivamente, mas em que grau de complexidade? Uma coisa é você pegar um voo para Miami e conseguir pedir um café no aeroporto quando você chega lá, em inglês. Outra coisa é você ir para um congresso
internacional em Miami e conseguir falar com seus pares, ou conseguir acessar um professor, uma professora que está numa linha de pesquisa que conversa com a sua. E aí você não vai precisar mais, não vai poder mais falar com essa pessoa com inglês de hello, goodbye. Muito embora eu goste muito dos Beatles. Anyways, além disso, junto a isso, nós temos a competição entre alunos e acadêmicos extremamente competentes. E isso, assim, fora do Brasil, existe de lavada. Então, novamente, para mim é um fato que a academia brasileira, o mundo acadêmico brasileiro precisa urgentemente, se quiser ser relevante internacionalmente, se comunicar em língua inglesa em primeiro lugar. Porque fora do Brasil, nas instituições, o inglês é a língua meio de comunicação. Porque esses acadêmicos, na maioria das vezes, já falam pelo menos 2 outros idiomas. Até mesmo nos Estados Unidos da América, onde eles têm alguma resistência em falar a outra língua que não seja o inglês, até mesmo lá existem vários acadêmicos que conseguem se comunicar em outros idiomas além da língua inglesa, que é a língua do país, né? Além disso, nós pensamos também no processo de internacionalização. Um dos motivos e um dos benefícios dele sendo ganhos econômicos de curto, médio e longo prazos. E isso é muito importante para um país, né? Quando você tem um corpo profissional que consegue transitar dentro do país, domesticamente e também internacionalmente, no médio e longo prazos, o ganho na economia ele aumenta de sobremaneira, porque não só diretamente aquela pessoa vai fazer a economia girar, porque provavelmente os ganhos desse profissional vão aumentar, os ganhos financeiros, mas também por conta do conhecimento, de repente é um engenheiro que se formou aqui em engenharia elétrica no Mackenzie, está trabalhando numa multinacional, e aí essa multinacional consegue um grande contrato aqui no Brasil. Esse grande contrato vai trazer mais imposto para o país. Isso vai fazer com que o país, de maneira geral, também se beneficie desse aumento de pessoas que dominam um idioma estrangeiro, em particular o inglês. E também a gente tem questões demográficas, né? De você, por exemplo, criar uma família internacional. Isso vai te dar abertura e trânsito em pelo menos um outro país. A sua capacidade de emprego vai aumentar também, o que é muito importante, e também o seu engajamento social, né, com outras pessoas no planeta. Next, please. No próximo quadro, a gente fala sobre o aumento de competição, né, nos países, nas economias emergentes. E aqui a gente está no próximo slide, Santiago. Thank you so much. That's amazing. Então, aqui a gente está falando de ganho competitivo em economias emergentes, como é o caso do Brasil, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O Brasil está naquele limbo, né, da OECD, tentando se tornar um país lá entre os grandes, mas a gente sabe aqui domesticamente que está mais para cá, para o início disso, para o emergente, do que um país realmente consolidado. Além disso, você, se existindo em um idioma estrangeiro, você vai aumentar a sua capacidade de ser recrutado, tanto na academia quanto no mundo profissional. E aqui tem mais alguns itens. Por exemplo, o reconhecimento aumentado de você como um acadêmico, né?
se você participa de congresso internacional, se você se comunica com professores fora do Brasil, você acaba fazendo seu nome acadêmico reverberar, sua pesquisa reverberar, as suas ideias dialogarem com outros, e aí esses outros, no longo prazo, no médio prazo, vão se lembrar de você. Excellent. Next, please. Aqui nós temos um conceito de Alpar, que diz que as universidades sempre tiveram uma dimensão internacional, seja no conceito de conhecimento universal e na pesquisa atrelada a ela, ou então na mobilidade dos alunos, de seus alunos e de seus acadêmicos. E a universidade é vista como uma instituição que sempre foi global. E aqui, para a gente, isso é uma grande vantagem. E eu acho que vocês, em particular, vocês podem tomar proveito desse fato, né? Como, em termos práticos? Entrando em contato com professores fora do país, conversando com seus professores aqui no Mackenzie e falando, professor, professora, quem que fora do país tem essa linha de pesquisa? Quem que eu poderia, qual universidade seria interessante para eu contatar numa continuação do meu estudo? Existe algum programa curto que eu pudesse fazer nas minhas férias? Eu tive nesse sábado uma querida aluna minha do curso de inglês jurídico que acabou de chegar da Itália. E olha que legal, porque ela foi para a Itália e nesse processo, nesse movimento, ela pode inclusive, ela tem a oportunidade de entrar em contato com uma universidade na Itália e conhecer. Só o fato de você ir até lá, as pessoas dentro das universidades ao redor do mundo, elas são muito receptivas e elas adoram. Recentemente eu tive num congresso do Conselho Britânico, um congresso para examinadores internacional, e duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira, o grau de internacionalização das pessoas, né? Gente de todo lugar do mundo. E a segunda coisa, a vontade que as instituições em diversos países têm de dialogar com o Brasil, em particular, de dialogar entre si. Então, eu acho que vocês, dentro da academia, podem e até devem, naturalmente, se for do interesse de vocês, né, tem esse primeiro aspecto, mas eu acho que vocês podem aproveitar essa grande vantagem e começarem o nascimento de vocês internacionalmente. E aí, lá na frente, vocês vão ver como que isso traz benefício, tanto de financeiro, mas especialmente de crescimento pessoal, né? Next, please. Pois bem, aqui nós temos uma outra tela falando em pontos específicos que são relevantes para a academia. Então, basicamente, alguma coisa sobre a qual eu já falei, mas aqui tem alguns pontos que são super importantes, que eu acho bem interessantes. A cooperação de pesquisa, transferência de conhecimento e aumento, construção de capacidade, tanto a capacidade acadêmica quanto a capacidade de produzir mesmo, né, dentro do país. A internacionalização do currículo, ou seja, você ganha um trânsito intra-universidades, né, ao redor do mundo, e esse é um processo pelo qual a Universidade Mackenzie está muito contundentemente se esforçando para alcançar, né, para ter esse trânsito, esse diálogo intra e inter-universidades em termos de documentação, para que não seja burocrático, por exemplo, um diploma emitido pelo Mackenzie ser reconhecido por uma universidade na Grécia, por uma universidade no sul da Coreia, para que um diploma de uma universidade da Nova Zelândia seja facilmente reconhecido aqui dentro tanto da Universidade Mackenzie quanto pelo Ministério da Educação
brasileiro, né, porque isso sempre tem que passar pelo MEC, o processo de internacionalização, ele passa de maneira concreta pelo número de pessoas que se comunicam dentro daquela instituição com outras instituições fora do país. E isso é viabilizado pela competência linguística. Ok? Excellent. Very good. Além disso, nós temos também programas de ensino, tanto de curto prazo, ou muitas vezes uma semana, você pode fazer um curso intensivo de uma pós-graduação intensiva numa universidade fora do Brasil, conseguir uma certificação internacional que não vai ter um custo tão alto. Você pode até fazer online, né? Hoje em dia o online barateou bastante essa possibilidade. E você pode também trazer esse ganho de conhecimento para o seu curso, para suas discussões diárias. Ok? Good. No slide depois deste... good. Yes, thank you. Acho que no próximo, Santiago. Yes. Yes, thank you. That's right. Aqui tem algumas informações, alguns dados. A gente na universidade gosta de dados, so this is excellent. Aqui uma informação de um documento de internacionalização, de um estudo de internacionalização na União Europeia. E aqui eles descobriram que a mobilidade global dos diplomas emitidos, ela subiu no mundo de 2,1 para 4,1 milhões entre 2000 e 2001. E isso teve uma taxa de aumento por volta de 7,1%. Aqui dobrou, né? A gente pode ver de 2,1 para 4,1, mas no total um aumento do que era antes de cerca de 7,1%, ou seja, é muito. A Europa, no mundo, ainda é o destino favorito de 41% dos alunos. Isso, quando eu vi esse dado, eu fiquei até eu mesmo surpreso, porque eu sempre tive essa sensação, mas eu sempre achei que os Estados Unidos fossem o carro-chefe desse processo de internacionalização. Talvez hoje em dia os números tenham mudado um pouco, porém, faz muito sentido, porque os Estados Unidos são um país muito complicado para a pessoa ir para lá estudar. Tem uma série de etapas, muitas extremamente burocráticas, pelas quais você tem que passar. Aqui na Universidade de Mackenzie, a gente tem um departamento Education USA, que é um microdepartamento dentro da COI, que presta um auxílio, assim, inquestionável e sem palavras para o trânsito de alunos daqui da universidade para uma instituição nos Estados Unidos. Então, acho que aqui no Mackenzie, a academia tem um grande auxílio através dessa cooperação entre Education USA e a COI, né? Aqui, aliás, na Universidade de Mackenzie, nós temos a bênção, a alegria e a felicidade de ter um departamento como a COI que faz esse diálogo, especialmente em termos de documentação, de ajudar os alunos, a academia, a dialogar melhor com as instituições fora do Brasil. Então, e também ajudar a fazer esse elo entre instituições fora do Brasil com a Universidade Mackenzie e, assim, portanto, com a academia doméstica, né, brasileira. Existe um crescimento muito rápido de procura por cursos de ensino superior, especialmente na Ásia-Pacífico e em alguma dimensão aqui na América Latina, Caribe e Brasil, incluso na América Latina. Então, acho que cada vez mais nós temos visto uma mobilidade de fora para cá
crescendo. Next, please. Porém, nesse processo de mobilidade, a língua inglesa ela é dominante. E aqui a gente tem 37% dos programas acontecem através de língua inglesa, e aqui tem os números, seguidos por outros países com outros idiomas, porém com programas através da língua inglesa. Na Alemanha e França, e a França com a vantagem para cá, para o Brasil, de ter uma conexão de língua, né? Porque é uma língua latina também. Excelente. A gente pode ir para frente. E eu quero ir para pode ir para o próximo? Thank you. É esse? Pode ir para o próximo, Santiago. Yes, next, please. Aqui são uns adendos. Ok. Esse é um relato que eu trouxe, que eu achei bastante interessante, de vozes de pessoas aqui no Brasil. Aqui tem o professor Rafael Vetromile Castro, da Universidade Federal de Pelotas, que disse: a experiência da internacionalização na universidade é um processo contínuo, deve ser um processo contínuo, eu acrescento, que pode e deve se iniciar na graduação. E muitas pessoas veem a internacionalização como um processo que só acontece ou acontece mais fortemente na pós-graduação. Só que, hoje em dia, isso tem mudado. A iniciação, isso tem começado a acontecer já na graduação. Por exemplo, aqui na universidade, nós temos já cursos que, em algumas disciplinas, já estão incluindo aulas através da língua inglesa, utilizando a língua inglesa como ponte. Ok? Uma observação que o professor Rafael faz, que eu achei bastante interessante, e que muitas vezes foge à percepção, é que a iniciação científica é uma grande maneira de você se internacionalizar. Porque, especialmente da internet, você pode debater e discutir questões que você acaba vendo na iniciação científica. Então, fica a dica. Next. Next. E a gente pode ir para o próximo. Desculpa. Esse aqui. Thank you. Aqui também uma outra fala. Acho que é depois desse, please. Yes. Dada pela acadêmica Elaine Zambon, da Unicentro, que diz: infelizmente, tem essa defasagem da língua inglesa, e eu reconheço por mim essa falta de habilitação em língua estrangeira. Esse é o meu maior empecilho nesse momento, e o tempo também para aprender o idioma. Fico surpresa com a quantidade de alunos e professores que conseguem dar continuidade em seus estudos indo parar em outros países. E aqui eu pego esse gancho para dizer que aqui no MLC, a gente tem o curso de preparatório para o exame de proficiência interno da universidade para os programas de pós-graduação. Tanto especialização, quanto mestrado, quanto doutorado. E eu já dou esse curso já há algum tempo, e uma coisa que me chama muita atenção é ver acadêmicos fabulosos, brilhantes, e que não conseguem avançar na carreira acadêmica porque não passam nessa prova, que é uma prova de tradução. E muitas pessoas que vêm... A gente tem um curso preparatório para prestar essa prova, que é um curso, diga-se de passagem, que está começando a ficar bastante famosinho, felizmente. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o grau de tensão, nervosismo e ansiedade em relação à prova. E não deveria ser assim se as pessoas tivessem um contato diário e já em um nível intermediário para cima da língua inglesa ou em outro idioma que quisessem utilizar para prestar a prova, porque a prova também é oferecida em outros idiomas, outras línguas. Então, observem como que no dia a dia você não percebe, não sente falta da língua inglesa especificamente, mas a hora que chega a necessidade,
aí é aquela correria, né? E uma coisa muito importante para vocês terem sempre em mente é que língua não é aprendida do dia para a noite. Não é com um aplicativo de celular que você vai falar igual uma pessoa dentro da universidade de um outro país, em qualquer idioma. Ok? Jesus Cristo poderia fazer um milagre, dar um raio na cabeça, no cérebro das pessoas e pronto, de uma hora para outra, fazer as pessoas falarem qualquer outra língua. Mas isso não aconteceu, justamente porque eu creio que Jesus Cristo queria dar a oportunidade para vocês passarem pelo caminho das pedras, que não são pedras tão difíceis assim. Aprender um idioma não é uma coisa de outro mundo, é só começar. Uma vez que você começou, você começa a ver que é possível e aí o processo vai acontecendo. Thank you. Next, please. Ok, aqui nós temos... próximo, please. E próximo. E next, please. Ok. Aqui eu trouxe para vocês uns testemunhos de algumas pessoas a respeito da língua inglesa. Santiago, é aquele vídeo. Deixa eu ver. Um momento. Ok. Let's check it. Oh, nós temos 82 pessoas conosco, é isso? Excellent. Temos bem mais, na verdade. My God, fantastic. Ainda bem que eu passei perfume. Ótimo. Vamos prestar atenção nas falas dessas pessoas. Algumas dessas falas estão em outros idiomas e eu quero que vocês façam um esforço de compreender o que elas estão dizendo. Certo. Eu vou dar play e você me diz se o áudio está funcionando? Tá bem. Tá certo. Eu sou Sabrina Petralha, sou uma atriz brasileira, me formei na Escola de Arte Dramática. Tenho uma carreira que eu considero de sucesso. Fiz muito teatro, filmes e novelas, mas agora eu estou morando em Dubai. Faz 5 meses que eu me mudei para Dubai, nos Emirados Árabes, e não consigo trabalhar porque eu não falo inglês. Então eu nunca tinha pensado numa carreira internacional e agora quando eu penso nessa carreira eu não consigo me movimentar, discutir sobre algum assunto. Eu consigo me comunicar no básico, mas é preciso falar direito, bonito, corretamente, para conseguir começar uma carreira internacional. Então eu parei minha vida e agora meu foco é aprender inglês. Hello everyone, my name is James Ha. I was born in Vietnam. At the age of 9, my family relocated to Canada. Coming to Canada, I did not speak a single word of English. So I had to adapt and learn the language relatively quickly because I was a child. I was able to develop native fluency. My native English skills allowed me to be quite successful in my career. Once I finished Teachers College, my first teaching job was in Asia. I taught in Shanghai and I taught in Vietnam. And both schools required their teachers to be proficient in English because most of the students that go to these schools aspire to go to further their education in the Western world. Following my teaching experience in Asia, I was hired to work in Colombia, also at an international school. English has been a critical component of my success, and I encourage all those who would like to interact in the future with people from around the world, or to someday work around the world to develop native fluency. Because with your English language skills, you will develop much greater success than otherwise. Hola a todos, mi nombre es Alexis Torres y yo soy ingeniero electrónico graduado en Colombia. Mi carrera en los últimos 27 años me ha llevado por todo el mundo y todo esto gracias
a la fluidez en el inglés, que era requerimiento número 1 para ese programa de pregrado en ingeniería que hice en Colombia. Es así como he tenido la oportunidad de trabajar en España con gente de todo el norte de Europa. A mi regreso a Colombia hice otro programa en economía y pude ir a Canadá a hacer mi acreditación de ingeniería en Canadá. Luego trabajé con personas de muchas nacionalidades donde el inglés era el idioma común. Esto me llevó a tomar el programa de docencia y mi primer empleo como profesor internacional fue en Kuala Lumpur, en Malasia. Esta experiencia internacional ciertamente me ayudó a regresar a Canadá y obtener un empleo permanente donde actualmente me desempeño como profesor de matemáticas, física y ciencias y continúo acreditación de muchas de mis asignaturas que puedo enseñar, todos en Norteamérica, todos utilizando el inglés como el idioma común. Es por eso que yo, en resumen, les invito a que si sus sueños son poder aplicar esos trabajos internacionales donde todos los empleadores están buscando gente de diferentes nacionalidades con diferentes cualidades, por favor, tomen el inglés muy en serio porque ha sido fundamental, crítico para mi desarrollo profesional. Salut, je m'appelle Albert, je suis étudiant de cours de français au MULC. Je suis ingénieur, j'ai employé à l'Université presbytérienne Mackenzie. Dans mon travail, j'ai des contacts avec nombreux étudiants étrangers. Et en mon temps, je me prépare pour entrer dans le programme doctoral. Le français est aussi très important pour l'autre activité de ma vie, la gastronomie. Les engrais est la langue fondamentale et le français est très important pour cette réalisation. Volto a compartilhar a apresentação. Good, ok. Muito bem, como vocês puderam ter visto, 4 pessoas compartilhando a experiência delas dentro da necessidade de falar inglês. E também eu achei interessante observar que pelo menos algumas dessas pessoas também têm outro idioma como ponte, estabelecimento de comunicação, ok? Então eu quis trazer esses depoimentos para vocês verem como que no mundo real faz a diferença. Acho que o depoimento da primeira pessoa que falou, a atriz Sabrina Petralha, ela foi para mim, muito interessante, porque é uma profissional extremamente bem-sucedida, domesticamente, e agora quer alçar uma carreira internacional, assim como Rodrigo Santoro, ou como a Anitta. E assim como os dois, a atriz Sabrina Petralha também percebeu a necessidade de ser competente em língua inglesa e foi atrás. Né? Pois bem, antes da gente queria abrir um pouco para perguntas, mas antes disso, aqui a gente tem esse quadro entre fluência e proficiência. Tem uma faixa aparecendo aqui na tela, mas é isso que está escrito, na minha tela tem essa faixinha, mas é isso que está escrito no slide, que é fluência e proficiência. Existe uma diferença entre esses dois conceitos. Fluência significa você falar qualquer língua, qualquer idioma, sem muitas pausas, sem muita dificuldade de organizar seus pensamentos, organizar as palavras em frases. E a fluência ela pode ser em qualquer das grandes áreas comunicativas, speaking, listening, writing, reading. Em qualquer uma dessas, a gente fala em fluência, ou seja, quão fácil ou quão
rápido é você compreender, decodificar e codificar as suas ideias através da linguagem. Isso é fluência. A fluência, uma pessoa que tem 15 minutos de qualquer idioma, ela consegue ser fluente. Por exemplo, em língua inglesa, se eu disser para ensinar alguém em 15 minutos, Hi, what's your name? Nice to meet you. Pronto. Se a pessoa conseguir estabelecer esse diálogo, Hi, what's your name? My name is blah. What's your name? My name is John. Nice to meet you. Nice to meet you too. Em 15 minutos, é possível a pessoa, desde que ela não tenha nenhuma condição fisiológica que impeça, é possível que a pessoa consiga se tornar fluente dentro deste nível linguístico. E aí, quando a gente fala em nível linguístico, a gente vai para a proficiência. A proficiência significa o grau de complexidade no qual o idioma acontece. Então, aí sim, ser fluente é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ser proficiente no idioma é que é a questão. Para fins acadêmicos, você precisa ter um alto nível de proficiência. E como é que isso é estabelecido em termos de documentação? Através de exames internacionais. A gente tem, na academia, 2 carros-chefe de exames internacionais. Um, que é o TOEFL, que é o exame mais famoso aqui de língua inglesa no Brasil. E o outro é o IELTS, que é o exame mais famoso internacionalmente, e é o exame mais, até alguns anos, até hoje ainda, o exame mais prestado ao redor do planeta. Aqui as pessoas só basicamente ouvem muito falar sobre o TOEFL por causa da proximidade Brasil e Estados Unidos. Mas fora do Brasil, o IELTS, ele é muito, tanto ou mais conhecido do que o TOEFL. E o IELTS é um exame promovido pelo British Council, elaborado pela Universidade de Cambridge, em parceria com o Instituto de Exames da Austrália. Ok? Pois bem, acho que, Santiago, nós podemos ir já para lá para o final, os últimos slides. Porque aqui dentro da universidade, pode ir lá para onde está o MLC, por favor, Santiago? Que é, acho que, o penúltimo slide, o antepenúltimo slide. Que aqui eu falo um pouquinho sobre os exames em outros idiomas que também existem, mas aí vocês podem, se quiserem saber melhor, venham até o MLC e conversem conosco. Pode ser o próximo, inclusive, Santiago. Fantastic. Pois então, aqui na Universidade Mackenzie, vocês têm a felicidade de ter o departamento Mackenzie Language Center, que é um departamento da universidade de fomento aos idiomas de uma maneira geral, de ensino, de fomento e de instrumentalização dos idiomas. A gente tem curso aqui de várias línguas, das línguas principais internacionalmente falando. O inglês é o carro-chefe, e aí a gente tem inglês para negócios, tem inglês geral, para comunicação geral, tem inglês acadêmico, tem inglês jurídico, temos preparatórios para exames do TOEFL, do IELTS, temos preparatório para o exame interno da prova de proficiência para os programas de pós-graduação, e também temos cursos de italiano, de alemão, de francês, de espanhol. Tínhamos, inclusive, de chinês até um ano, mas chinês precisa ter gente com coragem para encarar. De uma forma ou de outra, gente, venham até o MLC, entrem em contato, tem um e-mail aqui, vocês podem entrar em contato com a COI, pedir para falar com eles. Se vocês quiserem conversar comigo aqui no MLC, a gente pode agendar um horário. Posso falar sobre exames para vocês, posso falar sobre caminhos acadêmicos, utilizando os idiomas. Então, o MLC está de portas abertas, literalmente, para vocês, tá bem? Entrem em contato, por favor. Eu vi que tinha uma pessoa, Felipe, com uma pergunta. Eu vou aproveitar, Santiago, não sei se a gente tem alguns minutinhos para perguntas. Claro, vamos abrir para perguntas agora. Ok, excellent.
Você tem acesso às perguntas? Ok. Q&A. Yes. Então, aqui a primeira pergunta que eu vejo é do Felipe, que ele diz, boa tarde. É esse, né, Santiago? Isso. É aqui. Ok, excellent. Então, lá na primeira, ele diz, boa tarde. Obrigado pelo seu conhecimento. De nada, Felipe, sempre uma alegria, um prazer muito grande para mim. E quantas vezes me convidarem, quantas vezes eu puder, quantas vezes estarei aqui com vocês. Felipe diz, já decidi que vou levar minha carreira para outro país. Parabéns, é isso mesmo, acho que você vai ampliar suas possibilidades. Ainda estou melhorando meu inglês, estou no processo, é sempre um processo, eternamente. Mas a questão é, hoje com os tradutores portáteis, alcançando uma resposta muito rápida, e também, aqui faço um adendo ao ChatGPT, adoro o ChatGPT, mas a gente tem que ser mais esperto, mais inteligente que a máquina, né? Por favor, humanos, por favor, sejam melhores que as máquinas que vocês criam, pelo amor de Deus. Quando eu ouço alguém dizendo, que a máquina vai dominar o mundo, eu penso, que pena, né? Isso é a declaração da burrice humana. Então, por favor, utilizem essas ferramentas para o benefício de vocês. Voltando aqui na pergunta. Eles não alcançando uma resposta muito rápida, né, esses tradutores, e eles não quebrariam galho até conseguirmos chegar ao nível próximo ao meu? Sim, eu acho que tudo de tecnologia que a gente puder usar a nosso favor e a favor da comunicação, tanto melhor. A questão é você não entrar num ritmo de preguiça cerebral e achar que porque você tem um aplicativo que você fala ali no seu celular e você coloca para outra pessoa, ele traduz aquilo que você está dizendo, vai ser o bastante. Aí é que tem a discussão. Porque se você é um turista, se você está passando um final de semana, uma semana, um mês que seja, num país de uma língua muito distante, vamos imaginar Vietnã, né? Você não, em tese, você não precisa aprender vietnamês para ir lá como turista, né? Para pedir um quarto de hotel e ficar na praia lá, explorando o local. Naturalmente, se você quiser, é outra história, mas não é necessário. Então, assim, eu acho que no papel, no contexto de turismo, acho que super válido. Acho que é isso mesmo. Se você for aprender o idioma, melhor para você, porque aprender idiomas, aprender línguas, é algo que traz não só um benefício social, mas também um benefício neural. Você aumenta suas conexões neurais. Isso já tem inúmeros estudos de muitas décadas que comprovam e provam isso. Agora, outra coisa é você ir para a academia, querer fazer um curso universitário fora do Brasil, utilizando aplicativo. Aí não vai rolar. Não vai rolar por quê? Imagina você numa sala tendo discussão, e aí alguém pergunta alguma coisa para você e você vai olhar lá no seu aplicativo para ver qual que a pessoa está dizendo. Concorda que ninguém vai ficar esperando, né? As pessoas vão ficar impacientes, especialmente em algumas culturas. As pessoas não têm paciência para quem está começando. As pessoas realmente entram no modo Suzana Vieira de ser. E então, assim, ou você vai lá, aprende e fala e consegue explicar o que você está pensando, dialogar com o outro, ou então essa pessoa que está ali, dependente do aplicativo, vai ficar com uma deficiência comunicativa. E isso é muito ruim, é muito frustrante, tá bem? Então, sim, num primeiro momento, tipo, você chegou na universidade na Alemanha, chegou na universidade na França, ai meu Deus, deu um branco. Encontrei o professor lá do departamento, a professora que vai me ajudar, não consigo falar, não lembro aquilo que eu sei. Tá, vai no aplicativo, coloca lá no tradutor, mostra, vai o som lá, a Alexa da vida vai falar, a Siri da vida vai falar, ok, resolveu naquele instante. Mas procure aprender o idioma, procure se tornar proficiente, não apenas fluente no idioma. Tudo bem? Next, please. Ok. Felipe também, fiquei interessado nos cursos online de especialização.
Isso, cada universidade vai dizer para você que tipo de programa eles oferecem, que tipo de curso. Nisso, o COI, o departamento COI pode ajudar vocês bastante, né? Porque são eles que fazem esse meio de campo. A gente aqui no MLC também tem contato com universidades, muito num outro aspecto, que é um aspecto educacional, né? De promover debates, conversas, encontros de alunos nossos aqui com alunos com pessoas em outros países, outras instituições. Mas se você for no site da universidade, sei lá, Universidade de Munique, vai lá no site, todas as universidades têm a página em inglês, então você clica lá e vai ter a explicação sobre os tipos de cursos, tá bem? Depois, alguma chance de acontecer esse evento na modalidade presencial? Só me chama que eu vou. Alô, alô, me chama que eu vou. Sim, eu acho que essa pergunta talvez seja mais voltada para mim. Tivemos esse evento presencial ano passado, se eu não me engano, e sempre há a possibilidade. Esse ano, exclusivamente na modalidade online. Então, realmente temos que esperar para ver. Acho que também, né, Santiago, a gente pode fazer um híbrido. Fazer o presencial com transmissão online. Acho que funciona legal também. Sim, sim. Sempre uma possibilidade. Good, good, good. Me chama que eu vou. Excellent. Depois, a gente tem aqui uma outra pessoa, a Fabiana, eu acho, né? Que pergunta, a faculdade oferece algum curso de inglês para os estudantes EAD? Sim. Entre em contato com a MLC e nós montamos turmas EAD de todas as línguas, na verdade. A gente tem sempre de alemão, no semestre passado foi bem legal, de alemão online, principalmente façam alemão, gente. A língua alemã, quando a gente viu lá num dos slides, depois do inglês, é uma língua muito requisitada, porque a Alemanha, Áustria e Suíça têm excelentes instituições. E você saber alemão, os cursos são geralmente em inglês, mas se você souber alemão, você consegue se colocar, existir melhor no país. Tá bem? Na Alemanha, em particular, as pessoas nas grandes cidades, especificamente Munique e especialmente Berlim, que é a capital, falam inglês também. Na Alemanha, toda criança aprende inglês na escola a partir dos, sei lá, 4 anos. Mas, se você vai querer, tipo, no final de semana, você vai querer viajar no interior do país, as pessoas não vão falar em inglês com você, vão falar em alemão, tá bem? Então, eu acho bacana que quanto mais... E também, além disso, o Departamento de Direito aqui tem uma grande comunicação com universidades na área de direito, departamentos de direito na Alemanha, porque o direito brasileiro, ele é primo do direito alemão. Ambos vêm do direito romano. Então, se você souber alemão, as pessoas lá vão te olhar de uma maneira mais receptiva, ok? Isso vale também para qualquer outro país, tipo França, tipo Itália. Na França existe uma grande, principalmente na área de humanidades, eles têm vários cursos de continuação acadêmica, né? Então, sim. E aqui no MLC, a gente sim oferecemos cursos presenciais e online, tá bem? É uma questão de vocês entrarem em contato, de repente vem com uns 4, 5 colegas, vem com a turma de vocês da sala e fala, a gente queria aprender X. Fala aqui com a gente e sempre a gente vai encontrar uma solução, tá bem? Ou pelo menos tentar. Qual a plataforma dos cursos? Geralmente a gente usa ou Google Meet ou Zoom, ou então o Teams, tá bem? Estou no último semestre EAD, ainda posso fazer... Sim, os cursos são cursos livres, você pode começar a qualquer momento, independente de onde você esteja no seu curso na universidade, sem problema algum. Entre em contato com a gente, tá bem? E para formar a turma, qual a quantidade mínima? 4 coleguinhas, tá bem? Junta 4 coleguinhas, olha, numa sexta-feira, na happy hour, já entre uma conversa e outra, motivada por algum líquido,
vocês falam, preciso aprender inglês, preciso aprender, quero aprender alemão, quero aprender francês, quero aprender italiano, quero aprender espanhol. Junta seus 4 coleguinhas, 5 coleguinhas, 10, 15, a sua sala inteira, entre em contato com a gente e a gente abre a turma, tá bom? E as aulas Vamos responder são essa por último. Ok. Nossa, As já aulas... passamos do tempo. Yes. As aulas são de quanto tempo? Depende do programa, mas geralmente 1h30 por aula. Tá bem? Certo. São 2 encontros por semana, geralmente. Good. Perfeito. Good. Bem, só Thank you. relembrando o pessoal para, se alguém não mandou o tia e o nome no chat, para por favor mandar e preencher o formulário de presença também que eu mandei no chat, tá bom? Para conseguir contar a presença para a declaração de presença. Santiago. E, bem, Danilo, muito obrigado pela sua presença. Santiago, Oi, diga. Só Claro. uma coisinha, tem uma pergunta muito importante aqui que a Silvia me fez, que é possível pode ter falar. proficiência em um idioma sem ter fluência? Eu acho que essa pergunta foi fantástica, porque Pode é falar, a pode responder. pergunta mais importante que quem está aprendendo um idioma e quem quer se comunicar precisa fazer e se fazer. É possível ter fluência sem ter proficiência, só que se você não for proficiente, ou seja, se seu nível de complexidade linguístico não for elevado, você vai ter grandes dificuldades na academia, fazendo um curso numa universidade no estrangeiro. Novamente, fluência é você ter facilidade de montar frase, falar as coisas sem ficar perdendo muito tempo lá, pausando para pensar, onde é que vai o verbo, né? Sabe quando a pessoa está falando e fica, isso é falta de fluência. Gagueja muito, a não ser que seja uma condição clínica. Se a pessoa gaguejar muito porque está procurando palavra, é porque não tem fluência. E, às vezes, a pessoa é extremamente fluente, mas no nível básico. E aí você tem que elevar o seu nível, grau de complexidade linguística. Tudo bem? Santiago, thank you. Não, eu que agradeço pela presença, pela ótima apresentação. Muito obrigado. E, bem, maquinzistas, muito obrigado pela presença de vocês também. E nos vemos na próxima palestra. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Cheers, cheers. Despide. Hasta la vista. Hasta la Gracias. vista.